E os americanos fizeram um ataque, né, a um indivíduo ligado à Al-Qaeda, né, nessa região noroeste, como está grifado aqui, da Síria, na região próxima a Idlib, tá? Especificamente aqui, ó, nessa região, bem a noroeste, bem acima. Normalmente que os turcos, né, a Turquia, é que fazem esse trabalho, mas então quem fez foram os americanos. E o que é que tinha nesse carro? Foi um carro, tá? O que é que ocorre? O Comando Central americano, né, que é chamado de CENTCOM, que é responsável por essa região, anunciou que dia 30 de janeiro, inclusive essa é a segunda vez, tá? Dia 15 teve um ataque, agora dia 30 de janeiro mais um ataque a noroeste. No caso, a vítima, o indivíduo é Muhammad Salah al-Zabir. Ele era um agente, tá, do grupo terrorista Uhas al-Din, que é filiada à Al-Qaeda. Tá? Então, esse provável ataque, esse provável não, foi confirmado pelos americanos. No caso, essa pessoa, né, que ele foi atingido por um míssil chamado Hellfire. Esse Hellfire, normalmente ele é usado com mira laser, então deve ter. Alguém estava próximo para poder identificar de fato que era ele e esse míssil de fato atingir esse alvo com uma certa precisão. Lembrando que esse grupo, o Ras al-Din, ele foi formado em 2018, tá? Ele inclusive entrou em conflito com o HTS, que liderou a ofensiva, e é interessante, né? De certa forma, é o segundo ataque em pouco tempo. Tudo bem, é comum os americanos às vezes fazerem esses ataques, mas de certa forma é o segundo ataque que é eliminando, de certa forma, algum inimigo ligado ao HTS. Né? Então tá aí uma curiosidade sobre todo esse fato. Eu não estou dizendo nada, só estou comentando como é interessante. Lembrando que o HTS, como se conhece, supostamente está sendo desbaratinado, vai deixar de existir, já que Al-Shara, que é o seu líder, Ahmad Al-Shara, né, que agora virou presidente interino sírio, disse que agora chegou a hora de desarmar-se. Foi inclusive lá na Síria a Constituição deixou de existir, que é até uma curiosidade, mas por que a Constituição vai deixar de existir? Vai ser criada uma nova, tudo do zero, até porque o próprio Al-Shara, apesar de ser considerado como sírio, ele não nasceu na Síria, tá? Nasceu fora do país. E na Constituição diz que se alguém nasceu em outro local não pode ser presidente. Então, enfim. Então ele entrou, destituiu a Constituição, destituiu o Congresso também. Então começou tudo do zero, ou vai começar tudo do zero de forma provisória, mas de forma oficial, com eleição e algo do tipo, não se tem previsão, né? Ainda tem um papo de Trump dizendo que vai tirar todas as tropas na Síria, em que é meio difícil, não vou dizer que é impossível, tá? Mas é um pouquinho mais difícil isso ocorrer, pelo menos por enquanto. Os, os americanos possuem atividade muito forte aqui nessa região da Tríplice Fronteira, em que tem algumas bases, tem base militar aqui do lado da Jordânia, tem na região da Síria, tem base militar, tá? Deixa eu só tirar mais o zoom. Aqui nessa região próxima a Deir Ezor, em toda essa região aqui em Al-Shaddad tem, mais ao norte também tem. Então os americanos possuem várias áreas aqui de bases militares, algumas delas sempre próximas a onde tem perfuração de petróleo, tá? Então as regiões com mais ricas relacionadas a petróleo, lá estarão os americanos presentes. Por que será? Imagina, suponha, você deve imaginar o porquê os americanos ainda estão. Por isso que eu acho que isso é mais um papo de retórica de Trump, dizer que vai tirar as tropas sírias da região. Se ele tirar as tropas sírias da região, toda a parte petrolífera vai para os curdos 100%, ou vai para a Turquia, ou vai para Israel. Quem é que vai substituir? Vai ter que ter alguém. Vai ser o Reino Unido? A França? A França que, inclusive, vez ou outra quer se meter aqui, fez um bombardeio recente aqui nessa linha dos curdos, né?
Ficam arrumando, querendo arrumar confusão a todo custo, foram para o mar, lá próximo à China, querem se meter no conflito da Ucrânia, tiveram que sair correndo, né, do Sahel, as últimas tropas lá em Chad, né, os franceses saíram lá, não tem mais tropa francesa, e parece que estão ociosos e querem uma briguinha, né? Então estão aí querendo talvez vir para cá. Então tá um papo aí que os americanos sairiam e entrariam outras tropas substituindo para manter ainda esse petróleo sob as mãos do caso do Ocidente e não da coalizão do país, enfim. E seria, teoricamente seria o correto, mas enfim, você sabe como é. Basicamente é isso que eu tinha para trazer. Vou deixar uma sugestão de vídeo aqui no final, talvez você goste.